341 Palavra do Dia. Olá, bom dia, querida pastora Daniele, querida Marcele, Marina, meu amor. Que você melhore rapidinho. É bom demais, gente, estar aqui com vocês de novo, participando desse programa maravilhoso, tão inspirador, que amplia a nossa visão para o reino de Deus, não somente onde estamos plantados, mas para as nações da terra. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, de toda a equipe da produção, e que vocês avancem cada vez mais. E para mim é uma honra, um privilégio grande estar aqui para falar sobre o sobrenatural de Deus, né? Que é exatamente o que o mundo precisa receber nesse tempo. O mundo já está cansado de muito discurso, de blá, blá, blá. O mundo precisa ver o sobrenatural através do povo de Deus nesse tempo. Amém. Para crer no amor de Deus, para crer no que Deus tem para a vida dele. E falar sobre sobrenatural é algo muito empolgante para mim, gente. É algo assim que mexe com o meu espírito, mexe com tudo dentro de mim, porque é o que Deus tem para a minha vida e tem para todos nós nesse tempo. E um texto que eu gosto muito é o texto de Efésios 3, quando o apóstolo Paulo ele faz uma oração, Efésios 3, versículo 18 ao 21. É uma oração de Paulo para a igreja de Éfeso. Eu vou estar lendo na NVT, que é uma versão que eu gosto muito. E diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Gente, que oração de Paulo, que inspiração do Espírito, que revelação, não somente para a igreja de Éfeso, mas para o nosso tempo agora. A compreensão do amor de Cristo, não somente na nossa mente, mas no nosso interior, a revelação constante do amor de Cristo, é direito, é dever de todo filho de Deus. É como está começando o texto aí. Convém a todo o povo santo. É direito de todo o povo santo do Senhor. Que nós possamos compreender esse amor de Cristo. A profundidade, a largura, o comprimento, a altura. Meu Deus! E ele vem falando aqui. Ainda que esse amor seja grande demais para ser inteiramente compreendido, o que isso quer dizer para a gente? Temos a vida inteira, uma dinâmica de vida inteira para conhecer esse amor do Senhor. Amém. Então não é uma coisa assim que você faz um cursinho de 7 semanas e conheceu por inteiro a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Cristo. Não é. Não é, tem que ser um desejo ardente do nosso coração de conhecer esse amor. Dia após dia, até a volta de Jesus. Então é algo, um processo que é constante. E aí vem a promessa embaixo, no versículo seguinte. Então, somente quando você entrar nesse processo de conhecimento de Deus, de mais de Deus, de conhecer o amor dele, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Só então seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder.
porque sobrenatural é poder de Deus. Então, o caminho para viver o sobrenatural começa lá atrás, no conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, o amor revelado através da vida de Jesus Cristo. Então, é um processo sem fim na vida dos filhos de Deus, porque a gente só está começando, né, aqui na Terra. Porque na eternidade a gente vai ter o privilégio de passar a eternidade conhecendo o amor do Senhor. Então, desfrutar da plenitude de vida, desfrutar do poder de Deus, é possível. O Senhor, Ele deseja isso para os seus filhos. É desejo dele, desde a vinda de Jesus Cristo. É desejo que eles vivam, nós vivamos. Porque no Antigo Testamento se revelava apenas para uma pessoa. O Espírito Santo vinha sobre veio sobre Moisés, veio sobre Davi, os profetas, várias pessoas. Mas nesse tempo, após a descida do Espírito Santo, é uma experiência pessoal, íntima, de relacionamento com o Espírito Santo, que cada um de nós, eu e você que está aí do outro lado da telinha, nós podemos ter. E quanto mais relacionamento, de conhecimento, de revelação do amor de Deus sobre nós, oh Senhor, obrigado, poderemos desfrutar da plenitude de vida. Viver nesse tempo que estamos vivendo hoje, de tantas incertezas, de caos, de falta de abraço, que a gente estava até comentando antes aqui. Não estamos tendo um tempo de afetividade. Precisamos do sobrenatural, do amor de Deus em nós para resistirmos, das nossas emoções resistirem. A cada dia já deve ser um sobrenatural, viver com saúde emocional, saúde física, nesse tempo de caos que a gente está vivendo. Então, é um tempo maravilhoso que nós podemos viver se buscarmos conhecimento do nosso Deus. Agora, como é adquirido, né, gente? Como é adquirido esse sobrenatural, esse conhecimento de Deus? Como a gente pode adquirir? No dia a dia. Respondendo às oportunidades que no dia a dia o nosso Pai, nosso Abba Pai, que Ele mesmo tem a iniciativa de se relacionar conosco. Ele todos os dias tem essa iniciativa. E quando a gente responde a essa oportunidade de se relacionar, de viver o sobrenatural, aí nós temos a oportunidade de conhecê-lo e desfrutar disso na prática. É verdade. Estudar a palavra de Deus, é poderoso, vai alimentar a nossa fé para esse tempo. Mas a gente não pode ficar preso no que aconteceu no passado dentro da palavra. O sobrenatural é para hoje. O sobrenatural é para prática diária. Não estamos vivendo porque estamos respondendo negativamente aos estímulos que o Senhor dá. Só assim uma ilustração bíblica. Foi Jesus quando estava com a multidão e os discípulos, a multidão com fome, e os discípulos, na visão terrena, os discípulos, mestre, vamos mandar a multidão embora. Eles estão com fome, daqui a pouco vai anoitecer, estamos longe da cidade. Aí Jesus vem com a oportunidade de conhecer melhor. E automaticamente, conhecendo melhor, vem o nível do sobrenatural. Jesus disse, dai-lhe pós de comer? Automaticamente os discípulos olharam para a multidão, olharam para a realidade deles, eles não tinham nada. Até que um veio com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que era, minha gente? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de gente. Não era nada, mas era a oportunidade que Jesus estava dando. Me conheça melhor, venha conhecer o meu amor, venha conhecer o sobrenatural, quem eu sou, revelado pelo meu Pai. E aí os discípulos responderam, temos 5 pães e 2 peixinhos. E ofereceram a Jesus. Foi uma resposta. E eles viram o sobrenatural acontecer. Nós respondemos no natural.
E o Senhor nos responde com o sobrenatural. Nós respondemos a Ele com a nossa fé. Não sei nem se os discípulos tinham muita fé nesse momento. Mas eles mostraram os 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus alimentou uma multidão e sobrou cestos e mais cestos de pães. Então o Senhor nos convida a esse tempo a conhecê-lo no nosso dia a dia. A gravarmos na nossa mente quem Ele é pela palavra. Por exemplo, na história de Moisés. Na história de Moisés, Moisés e o povo estavam conhecendo o amor, o cuidado, a proteção que Deus tinha pelo seu povo, na manifestação ali daquelas 10 pragas no Egito. Cada praga era uma manifestação do amor, da proteção, do cuidado, que aquele povo era a menina dos olhos de Deus. E quando Moisés vivenciou tudo isso, teve essa experiência, ele estava pronto para viver o próximo nível. O que era? Estender o cajado sobre o mar e o mar se abrir. Eita glória! Então ele primeiro teve uma experiência, primeiro ele teve um aprendizado com Deus, ele não tinha a Bíblia, eles estavam vivendo a revelação no dia a dia. Então eles viveram esse tempo e depois estavam prontos para viver o mar à frente e o exército de Faraó atrás. E agora, coloca o cajado e o mar vai se abrir. Conhecimento, experiências levam ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento leva ao sobrenatural de Deus. A gente vê, por exemplo, Davizinho, pastorzinho de ovelhas, que ficava lá no pasto, fazendo os seus cânticos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá fazendo os seus cânticos, as experiências dele. Aí veio um urso, e ele teve a experiência de matar um urso. Era um pastorzinho de ovelha, gente. Ele era um adolescente, matou um urso. Depois ele vai e mata um leão. Experiências da proteção e do cuidado de Deus, mas ele teve que enfrentar. Para poder depois passar de nível de conhecimento. É o que Paulo vai falar lá em Efésios, que a gente leu no início. A profundidade, ele pôde experimentar muito maior a profundidade, a largura, a altura e o comprimento do amor de Deus, do conhecimento de Deus. E quando chegou a vez de enfrentar Golias, quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? Então foi mais fácil pelo conhecimento, pela experiência. Mas o que acontece às vezes é que o povo de Deus hoje, quando vem pequeninas oportunidades de experimentar o profundo do amor de Deus que gera o sobrenatural, as pessoas recuam. Elas ficam com medo. Elas pensam, o que os outros vão pensar? Será que eu consigo? Elas focam nelas em vez de focar no profundo e perfeito amor de Deus. Mas é porque não conhece quem é o Senhor. Não tem a identidade de filho enraizado dentro dele. Aí o que acontece? Fica paralisado. A igreja do Senhor hoje ainda está muito paralisada. A igreja do Senhor era para estar fluindo no sobrenatural. Mas nós ainda estamos muito paralisados. Nós ainda estamos racionalizando muito. E o sobrenatural fica travado. O sobrenatural muitas das vezes não acontece. Não é por conta que Deus não quer. Deus está pronto. Deus está assim, ansioso para cumprir os seus propósitos através de nós, que é o finalzinho do versículo. O que o Senhor vem falar para a gente. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida, poder que vem de Deus, e a Ele toda a glória, pelo seu grandioso poder que atua em nós. O poderoso poder de Deus que atua em nós, que é capaz de realizar infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos diante do Senhor. Aí nós entramos lá no Novo Testamento com os apóstolos. Pedro e João, eles viveram a experiência de quem era Deus, quem era Jesus, e agora estavam vivendo a experiência de quem era o Espírito Santo.
E isso os capacitou a chegar no dia a dia, ali 3 horas da tarde, para entrar no templo, ver aquele homem na porta formosa pedindo uma esmolinha e olhar para ele e dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eles tiveram que viver essa experiência de conhecimento, de intimidade com o Espírito Santo, com o sobrenatural do Espírito Santo. Mas às vezes hoje nós queremos ficar esperando quietinhos, primeiro vir o sobrenatural, para depois nós nos movermos. É verdade. Mas não é assim que Deus age. Ele quer que nós entremos no sobrenatural confiando no amor, confiando nele, confiando no poder dele. Com os nossos 5 pães e 2 peixinhos. E quando a gente faz isso, aí ele vem com o sobrenatural. Eu amei. Não sei nem como teve o desfecho, não sei nem se já teve aí a questão da campanha de vocês com o poço lá da África. Aparentemente algo grande, mas vocês acreditaram que o amor do Senhor, a mão do Senhor está sobre aquele projeto. E vocês foram-se embora aí com os 5 pães e 2 peixinhos de vocês. E eu creio, não sei se como já foi o desfecho aí, mas eu creio que o Senhor ainda vai fazer muito mais do que simplesmente um poço. Vocês foram com a ideia do poço, mas eu sei que o Senhor vai usar vocês muito mais, porque vocês acreditaram que Deus poderia fazer através de vocês o infinitamente mais. Então eu creio que Deus vai se mover. E vocês vão adquirir um conhecimento maior ainda de quem Deus é. Gente, quando eu vim aqui para Paraíba, eu sou do Rio de Janeiro, e há 26 anos atrás, eu vim para Paraíba, um chamado do Senhor. Meu marido desempregado, eu estava desempregado, e no meio disso tudo, minha cunhada nos convidou para passar umas férias aqui, em João Pessoa, pagando tudo. Eu não sabia de nada de João Pessoa, mas quando a gente chegou aqui, Deus falou: eu quero que vocês venham para cá. O ministério de vocês não é no Rio de Janeiro. O ministério de vocês é aqui em João Pessoa. Aí eu, como assim? A gente não tem nem praticamente como se sustentar no Rio de Janeiro. A gente está aqui desfrutando umas férias pagas e o Senhor quer que a gente venha para cá. Mas a gente acreditou. Quando eu olho hoje, eu olho para trás, a gente foi movido muito por fé. Não era a gente, não. Era Deus mesmo movendo a gente. E a gente mergulhou em conhecer a Deus através daquela experiência. E a gente não tinha nada mesmo. A gente tinha um carrinho velho enferrujando na garagem, porque não tinha mais como nem sustentar, manter aquele carro. E para vocês terem uma ideia o que era esse carro, a gente vendeu o carro e a pessoa deu em troca uma passagem de ônibus do Rio de Janeiro para João Pessoa, mais uma gravata para o meu marido. Foi o preço do carro. Meu Deus! E a gente veio, ou melhor, a gente veio não. Meu esposo veio sozinho com o dinheiro do carro, né? E eu, meu filho e meus pais que viriam com a gente, ficamos no Rio com 63 caixas, tudo já embalado da mudança, sem ter como vir. Mas ele veio. E a gente, meu pai tinha a casa que ele morava própria e a casinha que eu morava atrás do terreno dele. E ele tentou vender para a gente poder vir, mas não conseguiu vender. E em todo o tempo, meu pai era muito razão, assim, ele... Esse negócio é de Deus mesmo, eu não estou conseguindo vender essas casas, vamos desistir. Manda Enéas voltar. Enéas, meu esposo. Manda ele voltar, esse negócio vai dar certo. Aí eu, com o coração batendo forte, na certeza do que Deus tinha falado com a gente em João Pessoa. Deus, pai, vai dar certo, vai dar certo. E eu sei que no ônibus, ele estava no ônibus, o dia a dia que eu falei, ele estava no ônibus, eu tinha ido no mercado e voltando no ônibus, ele encontrou um irmão que era secretário executivo das igrejas batistas da região que a gente morava. E conversando sobre a nossa viagem, o irmão falou: meu irmão, eu estou procurando um lugar assim para a associação fazer um asilo para os idosos das nossas igrejas. Eu vou lá conhecer. E resumindo, ele foi conhecer as nossas casas e viu que era o lugar ideal. E ele queria alugar. Só que para a gente vir pagar a mudança, a gente tinha que fazer o quê? A pessoa tinha que pagar o aluguel. Era um salário mínimo na época, que o salário mínimo estava bem desatualizado. Bem defasado, quer dizer. Eles tinham que pagar 12 meses, um ano inteirinho de aluguel.
das duas casas. Eram 24 salários mínimos que eles tinham que dar. Era algo impossível, porque a gente morava na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, lugar pobre também. Mas o irmão fechou. Eu vou falar com os pastores e a gente vai fechar. Esse é o lugar. E acreditando na palavra do irmão, a gente contratou o caminhão para trazer a mudança, que era mais 20 salários mínimos. E confiando na palavra, a gente fechou. E chegou o dia da mudança e o irmão não chegou com dinheiro. O caminhão chegou. E o caminhão, meu pai falou, e agora? O que a gente vai fazer? O caminhão chegou e a gente não tem um centavo para fazer essa mudança. Só confiando na palavra. Não tinha zap, a gente não tinha telefone, nem para perguntar, irmão, vai vir trazer o dinheiro, o caminhão já está aqui na porta. Não tinha nada disso. Há 26 anos atrás. Não tinha. E eu falei, pai, manda o homem encher esse caminhão, que esse dinheiro vai chegar. E era 2 mudanças, a minha e do meu pai e da minha mãe. E foi botando, foi botando. Eu tinha um piano, o piano era a última coisa, era pesado, acho que o piano pesava 1 tonelada, não sei. E esse piano foi difícil para botar, e aí eu já estava no meu limite de fé. Eu sentei na calçada, na rua, porque era a última coisa, ia colocar o piano e as portas iam se fechar do caminhão e o homem, cadê meu dinheiro? Eu sentei na calçada, só botei a mão na cabeça, Deus, faz alguma coisa. Honra a fé, Senhor, faz alguma coisa. E quando estava fechando o caminhão, a gente olhou lá para baixo na rua, lá vinha o homem, o irmão, já correndo porque ele tinha visto o caminhão. E quando o caminhão se fechou, o cheque do caminhão estava na nossa mão para passar para o caminhoneiro que ia trazer a nossa mudança. E o restante do dinheiro ia ser para nossa viagem para cá. E deu tudo certo. Então, para mim, foi o sobrenatural de Deus que se manifestou na nossa vinda para cá. Mas eu tive que ter fé. Eu tive que acreditar que o meu Abba, ele não ia desfazer o acordo que ele tinha feito comigo de amor, de chamado. Ele não ia negar fogo em cima da hora. Ele ia cumprir a sua fidelidade. Então, isso está faltando. Não estou querendo usar o meu exemplo como a perfeita de fé. Não, gente, eu caio todo dia nessa questão também, porque eu não estou aperfeiçoada. Porque o próprio Paulo vem dizendo que é algo que vai ser por toda a vida. É um processo. É um processo. Um dia você está com muita fé e você responde. No outro dia, até as suas emoções atrapalham. E a gente desce um pouquinho, mas a gente levanta a cabeça e continua de fé em fé. A gente continua caminhando de fé em fé. E é assim que o Senhor quer que a gente caminhe hoje. Mas as pessoas, às vezes, por uma vez acreditar e o sobrenatural vir, ela oferece a primeira vez os seus 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor. E vem o sobrenatural, ela se empolga, mas da outra vez a coisa já não acontece como ela pensava que ia acontecer. Aí ela já cai, já acha a menor das menores e não quer mais nem saber de Deus, não quer saber mais das promessas de Deus. Mas às vezes é o próprio Deus, o próprio Pai dizendo, eu estou te ensinando. Nesse meu silêncio, eu também estou te ensinando. Porque o que eu quero fazer depois desse silêncio é muito maior ainda e você não está preparada. Eu estou aperfeiçoando a tua fé para ir muito mais além. Muito mais além. E a gente tem vivido essas experiências com o Senhor. Às vezes, menos fé aqui, a gente paralisa, mas a gente levanta porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece. A gente vai em oração ao Senhor e diz, Senhor, eu não consigo ver além. As minhas limitações humanas estão me impedindo de prosseguir. Mas aí você fala, você confessa ao Senhor e você se alimenta da palavra de Deus e você consegue se levantar dessa paralisia e você vai além. E isso já é mais uma etapa do conhecimento de Deus. E o Senhor quer nos fazer viver essas coisas nesse tempo. Isso brada muito no meu coração. Eu vivi uma experiência com a minha filha, o Wilwin, Daniele, a pastora Daniele conhece o Wilwin. E o marido dela, Misael, estava nessa experiência também. O Wilwin é minha filha da Indonésia, né?
que veio para o Brasil. E nós fomos fazer uma viagem missionária para a África. Estava eu, Wilwin, Misael e mais 10 irmãos. E 2 dias antes da viagem, tudo pronto, mala pronta, tudo, nós descobrimos que o passaporte de Wilwin ia vencer, acho que 2 meses depois. E para entrar em qualquer país, agora eu não estou ligando, acho que é 3 ou 6 meses, eu não sei, talvez até vocês saibam melhor aí. Eu sei que para entrar em Moçambique, o passaporte tinha que estar com validade, acho que 3 ou 6 meses. E o dela não ia dar certo. Então a gente falou com embaixada da Indonésia, falou com embaixada de Moçambique. A agência de viagem também entrou em contato, todos diziam a mesma coisa. Quando chegar lá em Moçambique, vão deportar ela direto para a Indonésia. E nunca mais ela pode voltar para o Brasil, porque ela vai ser deportada. E aí todo mundo, o grupo todo falou, não vai, Wilwin, desiste desse negócio, não vai. E ela ficou agoniada, eu fiquei agoniada. E a gente, por fim, ela disse, eu vou. Você é louca. Wilwin, tu vai ser deportada e nunca mais tu volta para o Brasil. Eu vou. Deus me chamou para eu ir e eu vou. Tá bom, vamos embora. Até se despediu do povo aqui de casa. Porque era certo, gente. É lei mundial aí esse negócio, né? Eu não sei nem de onde vem essa lei direito. Mas é lei, não entra. Não entra. Vamos olhar o passaporte e vamos ver que não pode entrar. E nós fomos muito bem até a África do Sul. E na conexão da África do Sul para Moçambique, aí que caiu a ficha, né? O que ia acontecer quando chegasse na imigração em Moçambique. Aí começou, cheguei, eu olhava para ela no avião, ela sentada do meu lado, dava para ver o coração dela, a respiração assim, ofegante, pelo que ia acontecer. Eu sei que fomos, o processo todo, vocês sabem bem como é. Estamos lá na fila. Aí eu sei que na frente de Wilwin, e todo mundo em oração, né? Todo mundo na fila, vamos orar, vamos orar. Na frente de Wilwin estava Misael, marido da pastora Daniele. E Misael foi, e estava lá, e a gente olhando, e Misael numa conversa com o policial. E Misael entrou na conversa de sopa. Não sei se vocês aí já conhecem a sopa de Misael. Mas a sopa de peixe... Não conheço. De peixe. Não conhece? Já tomou, acho que Mas deve, minha filha. Peça para esse homem fazer uma sopa para você. Já e agora ele faz de salmão. Meu Deus, eu preciso ir aí tomar essa sopa de salmão. Agora é As sopas de Misael são famosas aqui no Valentina. Aqui em João Pessoa são famosas. E eu sei que na conversa lá com o policial, que a gente sabe como é a entrevista ali, que é um negócio ali bem centrado, né? Bem focado. Eu sei que Misael começou a conversar com esse policial sobre a sopa dele. E eu sei que o policial continuou conversando com Misael e chamou o Wilwin. Venha, próximo. E Misael passando o endereço dele, escrevendo o endereço para o homem vir no Brasil comer a sopa de Misael. E o homem olhando o passaporte de Wilwin e Misael explicando para ele. Meu Deus. Resumindo, o homem carimbou lá o passaporte de Wilwin, mandou ela se embora e me chamou. Eu já estava me acabando de chorar. Pelo que Deus tinha feito. E eu não podia me apresentar diante do policial lá da imigração chorando. E eu ali, meu Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é perfeito. Como o Senhor faz as coisas. Então precisou uma filha que já tem um certo conhecimento do amor de Deus, porque foi ele que trouxe ela para o Brasil, no amor dele perfeito. Ela já tinha essa experiência mais profunda, larga, de comprimento, de altura do conhecimento de Deus. Por isso ela foi levada a dizer sim, eu vou para Moçambique. E aí veio o sobrenatural de forma tão natural. Porque se fosse eu na frente dela, eu ia estar uma estátua ali parada, só balançando a cabeça. Sim, sim, não, não, ali pro policial. E ela ia, e o homem ia focar todas as atenções nela. Mas botou Misael na frente. E Misael, vocês sabem como é Misael.
Se você que está assistindo não conhece Misael, marido da pastora Daniele, você precisa conhecer. Porque Deus usa o dia a dia, as pessoas simples, para operar o sobrenatural dele. E isso para mim é fantástico, é maravilhoso. Mas quanto mais a gente conhece do amor e da profundidade de Deus, ele vai se revelando. E toda a equipe missionária entrou em Moçambique com essa experiência para a gente poder viver coisas muito maiores. Então, isso é a prática, gente, desse texto de Efésios. Isso é a prática. Moisés não. Paulo, ele estava orando. Deus, que o teu povo, os teus filhinhos experimentem. É um direito deles experimentarem o mais profundo do conhecimento do Senhor para serem empoderados na tua vida e no teu poder para irem muito mais além. Muito mais além. Na parte financeira, dá tempo de contar só mais uma experiênciazinha? Sim. Tá, né? Tem que dar. Dá sim, dá sim. Na parte financeira, Daniele sabe, pastora Daniele. É porque é minha discípula, eu chamo Daniele, mas eu sei que ela é pastora. Pode chamar Daniele. Pronto. Ela sabe do meu amor, assim, como meu coração queima por nações. E Deus nos chamou para ir na Indonésia. O Wilwin já estava aqui e ia ter a formatura dela, do seminário lá teológico dela. E o Senhor gerou no nosso coração que, como pais agora dela, nós deveríamos estar com ela lá na Indonésia. E você sabe o preço de uma passagem de João Pessoa para Jacarta, na Indonésia? É caro, minha gente. É dinheiro. E fui eu, fui meu marido e foi ela. Só isso já era sobrenatural. Só isso aí. Mas a gente foi, né? Deixou a dívida aqui de 1 ano para pagar as passagens. E a gente foi praticamente sem dinheiro. Mas ainda assim a gente teve que alugar um apartamentozinho pequenininho, mas um apartamentozinho para a gente passar os 15 dias que a gente ia ficar lá. A gente alugou esse apartamento. O Wilwin falou com o pessoal lá, a gente alugou esse apartamento para ficar e praticamente para a gente comer e tal. A gente não levou quase nada mesmo. O que salvava é que o dólar é super alto e agora eu esqueci a moeda de lá. É super desvalorizada, muito desvalorizada. Aí ajudou um pouquinho a gente nisso aí. Mas logo quando a gente chegou, a gente soube que a gente ia para um aniversário de casamento. Daniele sabe do Mr. Peter, do Projeto Maná. Mr. Peter e Sarah. Nós íamos para o aniversário de casamento dele. Mas tudo bem, vamos. Nos arrumamos e fomos. A cabeça virada ainda do fuso horário, que são 10 horas de fuso horário. Então nós fomos. Chegou lá, eu não entendia nada. O povo falava em indonésio, o povo falava em chinês, porque eles são descendentes de chinês também. Falavam em inglês, e eu que só falo português, olhava para um e para outro e ria, né? Somente. Mas meu marido, ele desenrola um pouquinho em inglês. Ele se mete a desenrolar no inglês. E começou a conversar com o povo. E arrumou um homem lá que começou a conversar sobre bicicleta, que nessa época meu marido pedalava muito. Então começaram a conversar sobre bicicleta e eu só olhando, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu comendo aquelas comidas esquisitas, né, da Indonésia, misturado com comida da China. Só o povo enfiando comida e eu rindo. Thank you. Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Meu marido passou a noite conversando com o homem da bicicleta. No final, a gente teve o culto e tal, e no final de tudo, pediram para eu orar, meu Deus, eu orar pela sogra do Mr. Peter, que ela estava muito doente, realmente ela estava sentadinha lá no cantinho, só porque para estar participando da festa. Mas ela estava muito doente, problema de garganta, eu não sei direito não, muita febre. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, ela estava fervendo mesmo, estava com muita febre. Aí eu disse, gente, eu vou orar em português, porque ainda falaram, o Wilwin traduz, mas depois, não, vai só a oração em português mesmo. Então, orei, botei a mão na cabeça da irmã e orei ministrando a cura nela. Muito bem, nos despedimos e fomos embora. No dia seguinte, nós descobrimos que o homem
com quem meu marido tinha conversado a noite toda sobre bicicleta era o dono do apartamento que a gente alugou. E o homem gostou tanto dele que disse: não precisa pagar o aluguel. Vocês podem passar os 15 dias totalmente de graça. E o homem ainda foi lá e encheu a geladeira de comida pra gente. Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A gente não fazia ideia que aquele homem era o dono do apartamento. Mas Deus sabia. E resolveu dar de graça a nossa estadia ali naquele apartamento, ainda encheu a gente de comida. Aí dali a gente foi lá para o Projeto Maná e eu perguntei a Sara, a esposa do Mr. Peter, como estava a mãe dela. Mas minha mãe hoje amanheceu completamente curada e ela quer que você vá lá. Eu disse, tá bom, a gente vai lá, que maravilha, Deus é bom e curou sua mãe. E fomos lá, a gente abraçou eles e foi aquela alegria, ela chorando porque estava curada e tal. No final, ela colocou um envelope na minha mão. Na hora eu fui, botei o envelope na bolsa, fomos embora. Gente, a mulher, quando eu olhei o envelope, a mulher tinha dado $1.000. $1.000 pra mim. Por conta de uma oração que eu fiz em português, que ninguém estava entendendo nada. Mas a gente estava se movendo ali nas nações, era Brasil, era Indonésia, era China, se movendo ali, eu só obedecendo o Senhor. E Deus honrou a gente. Tivemos $1.000 para passar os dias na Indonésia sem pagar o aluguel. Ainda fizemos agradinho lá, ainda visitei o shopping por lá, e ainda fizemos, até Daniele ganhou até uma roupinha, foi Daniele e Misael. Da Indonésia, a gente poder abençoar a vida dos nossos pastores com esse dinheiro. Deus só quer que a gente se mova. Aleluia. A igreja está parada ainda, a gente só precisa se mover, porque é Ele que cria no dia a dia, Ele vai criando as oportunidades, Ele vai criando as situações para nós respondermos ao seu amor e Ele responder com o seu poder nas nossas vidas para abençoar as nações da terra. Então, eu não tenho, gente, não tenho dúvida que este é o tempo da igreja. Esse é o tempo da gente não se distrair e conhecer cada vez mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Amém. E vocês aí conheçam e prossigam. Não parem por nada. Em nome de Jesus. Já quero ministrar cura também sobre a vida de Marina agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Retirada. E que ela esteja pronta, livre, com seu coração queimando de amor por Jesus para viver coisas muito, muito maiores. Que o entendimento espiritual de vocês se abram mais e mais. Que o amor do Senhor preencha todo o ser de vocês. Que vocês se movam no dia a dia, na simplicidade do dia a dia, respondendo a esse amor do Senhor, que o sobrenatural vai chegar em todas as circunstâncias, seja familiares, seja ministeriais, seja do programa, onde o Senhor colocar vocês. Amém. Vocês respondam a Ele, aos desafios dEle, que Ele vai responder com o sobrenatural, com o poder que atua onde? Na igreja, na sua noiva. Ai, gente, é bom demais falar sobre o sobrenatural. Ela fica falando, eu vou lembrando dos episódios que a gente já passou. Gente, eu fiquei, nossa, foram coisas demais. Carro andar 2 horas sem combustível, provisão de alimento, né? Foi tanto já. Água transbordando num lugar seco que não existia água. Como o pastor João falou semana passada aqui, né? Entre tantos e tantos milagres, Parque Cowboy fechando, quando ninguém poderia. Foi assim, nesses 20 anos que eu tenho do Evangelho, se fosse para contar de fato o tanto de sobrenatural que a gente já presenciou, a gente já desfrutou, eu acredito que foi mais coisas sobrenaturais do que realmente naturais que a gente viveu. Né? Então foram experiências que só nos prepara, nos fortalece para ainda viver coisas maiores. Até ela falando da vinda, a minha vinda para cá, a bispa acompanhou também, meu Deus do céu, muito, muito de perto. E chegava situação que nem eu
acreditava, faltando um mês para a viagem, faltando passaporte, visto, passagem e tudo, eu não tinha uma arruela furada para fazer isso. Orei dirigindo, Senhor. Nem era um mês, falta 20, era um mês, era um dia 21 de julho. Eu disse, Deus, falta exatamente um mês. O Senhor agora vai ter que abrir o mar, porque não dá para fazer mais qualquer coisa. Na mesma instante, eu bato o carro batido, chego na empresa, pronto. Agora eu perdi até os pães e os peixinhos que eu tinha, que era o carro para vender. Mesmo assim, o carro batido, meu chefe diz, vou comprar esse carro porque isso é de Deus. E eu fiquei, ó. E daí eu pude... E ainda fez uma festa de casamento de Tamires no meio do caminho, dentro desse mês. Ainda teve uma festa de casamento. Um casamento para preparar e um mês, meu Deus, só Deus mesmo. Até eu morro de ir lembrando às vezes que o bispo disse, no começo, se lembra quando eu fui dizer para ele, fez, não, minha filha, acho que você... Eu disse, ora, bispo. Quando ele orou, ele fez, minha filha, tudo que eu falei que era impossível para Deus, que eu coloquei como prova, Deus fez. Eu não tenho mais o que dizer. Realmente, vá. Né? Então, assim... Mas tudo começou o quê? Quando ele lançou o desafio para você, você respondeu. Você confiou no amor dele, no conhecimento de Deus que você já tinha. Vamos embora, vamos viver essa experiência. E ele foi respondendo. Você dava a sua resposta, ele vinha suprindo tudo. E foi pensando nessa tua loucura aí, que eu lembrei da história de Will Win. Foi pensando nisso aí, porque a gente só vive essa loucura. Então, realmente, e hoje, assim, a coisa que mais eu sou presa a Deus é no amor de Deus por mim. Eu até coloquei essa semana, e aquilo era o que eu estava sentindo no meu coração, e é a minha realidade hoje. Pode mudar, não sei. Mas hoje, para mim, eu tenho Deus como a coisa mais preciosa da minha vida. Por Ele, o amor dele para mim tem sido, assim, suficiente. Se eu não tiver mais nada dele, mais nada dessa vida, esse amor para mim é muito suficiente, né? E aí é que a gente, agora eu estou experimentando o natural, o sobrenatural agora naturalmente. Agora não precisa mais um esforço, uma complexidade. Agora já está fazendo parte, mas não porque eu estou buscando o sobrenatural, mas porque eu estou buscando esse conhecimento, esse desfrutar do amor que é profundo, que é largo, que é, como é mais, comprimento a largura. Alto e comprido. Isso. Então, eu creio, bispo, que é esse o caminho mesmo, né? Se a gente quer desfrutar do sobrenatural de Deus, que é a essência de Deus, ama mais e desfruta mais do amor. Né? Deixa ser amado por Deus. Eu lembro uma frase que eu escrevi na minha Bíblia do pastor Charles, que morreu daqui, o americano, né? Que ele, no culto aí na igreja, ele falou, amor só é amor quando é provado. Né? Que precisa ser provado. Então, eu sempre lembro que, se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso provar o amor de Deus. Provar o meu amor a Deus. E se eu digo que Deus me ama, eu preciso desfrutar desse amor. Comprovar que isso é prova de amor por mim no dia a dia. E eu creio que é esse o caminho mesmo. O sobrenatural não é uma coisa que ficou para trás para os grandes homens da Bíblia. O sobrenatural é para o povo de Deus, é para a igreja de Deus, é para cada filho. Amém. A questão é que a igreja hoje está vivendo muito superficialmente, está muito no raso do amor de Deus. Aí não tem como experimentar. É lá no profundo que está o sobrenatural. Então as pessoas só querem frequentar a igreja, não estudam a palavra, não jejuam, não tem as disciplinas espirituais. Então não conhece mais profundo a Deus. Então quando vem as oportunidades, elas recuam. Mas nesse tempo o Senhor está levando muitos. Nós estamos sendo levadas. Tem muita gente sendo levada. A noiva verdadeira está sendo levada para o mais profundo. Ela está querendo ir. Eu quero ir para o mais profundo. E aí lá vai estar encontrando o sobrenatural de Deus. E vai responder a esse sobrenatural. Profundo, para encontrar o profundo requer um esforço, né? Tem que cavar, tem que perfurar. No profundo já está, o nome já diz, é profundo. Está inacessível, precisa ser acessado.
né? E aí, realmente, o comodismo tem impedido que muitas pessoas acessem a profundidade de Deus. Elas ficam... É o que Ezequiel falou, né? Com as águas nos tornozelos, nos joelhos. É tudo preso ao conformismo. Ah, já está aqui, eu já estou salvo, tá bom. Mas existe muito mais de Deus, muito mais para a gente experimentar e desfrutar. E se movimentar também, né? É verdade. E movimentar no sobrenatural de Deus. As circunstâncias da vida são oportunidades, na verdade, para a gente desfrutar do sobrenatural de Deus. Qualquer circunstância, eu entendo isso. Tem uma circunstância de doença. É uma oportunidade para eu experimentar o sobrenatural de Deus. Uma circunstância de escassez, de falta de recursos. É uma oportunidade para eu experimentar o sobrenatural de Deus. E qualquer situação da nossa vida, de dor, de opressão, né, é uma oportunidade. Eu não olho em si a situação que é tão difícil, tão desesperadora. Eu fico rindo, né? Eu tenho um problema de ficar rindo com as desgraças. Eu sei. Eu já fico rindo pensando como Deus vai se sobressair daquilo, vai se manifestar naquilo. Então a gente precisa viver com essa mentalidade de sobrenatural, não pensando no que a gente pode fazer. Os discípulos eram o que eles tinham, aqueles pãezinhos e os peixes, mas pensando no que Deus ele pode fazer, entregar a nossa resposta, sim. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Amém. Amém. Verdade. Bispo, a gente gostaria de pedir para você estar orando, né? Sobre aquilo que você trouxe, sobre as pessoas que estão assistindo, sobre o que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém, amém. Vamos orar. Deus, é tão maravilhoso viver contigo, é tão maravilhoso nos reunirmos nesta hora, Pai, além das fronteiras naturais da terra, para estarmos, ó Deus, falando das maravilhas do Senhor, para estarmos, ó Deus, refletindo sobre o Teu amor. O Teu amor manifesta em nossas vidas e é um amor que exige de nós uma resposta. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu amor é tão grande que teremos esta vida e a eternidade para Te conhecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque este tempo que nós estamos vivendo, enquanto para muitos que olham apenas com os olhos naturais, é um tempo de desespero, tempo de caos, tempo de angústia, tempo de incerteza. Para os filhos do Abba, para os filhos do Senhor, os filhos que Te conhecem, os filhos que Te buscam no profundo, Senhor. É um tempo de oportunidade para estar não assistindo o sobrenatural, mas para estar vivenciando o sobrenatural. Um tempo de estar sendo agente, vai passar por nós, Igreja do Senhor Jesus na terra, o sobrenatural do Senhor. E Pai, nesta hora, quando esta palavra é revelada, é meditada nesta manhã, esta oração de Paulo, dizendo que é um direito, é um privilégio de todos os santos do Senhor, conhecer mais profundo a Ti. Eu quero, Deus, onde estiver entrando esta mensagem, as pessoas que estiverem assistindo este programa nessa hora, que sejam sacudidos, ativados pelo Teu Espírito Santo, para descobrirem, ó Deus, que podem viver também, que não precisam viver emaranhados nos seus próprios problemas, nas situações, nas perguntas que não têm respostas, mas o Teu amor é a resposta nesse tempo, Pai. O Teu amor, a Tua palavra, Senhor, é a resposta para todas as coisas. E nós só precisamos nos lançar, Senhor, nos lançar nesse amor, confiarmos nesse amor, ó Deus, desmaiarmos nos Teus braços e confiarmos que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor quer fazer através de nós muito mais, infinitamente mais, segundo o Teu poder, ó Deus, que opera na Tua igreja nesse tempo. Então, que entre esse amor, ó Deus, em cada lar nessa hora, que as mentes sejam despertadas, ó Deus, para poderem entender no natural e que o Espírito seja ativado em Ti para desejar viver muito mais em profundidade, Pai. E que é responsabilidade nossa, sim, refletir esse amor
refletir essa vida plena, desfrutar dessa vida plena que o Senhor prometeu a todos que confiam e que amam o Senhor, ó Pai. Que este momento seja um momento, ó Deus, de divisor de águas na vida de muitos, para experimentarem. Que, ó Deus, gere uma insatisfação no seu interior, de ficar apenas assistindo na vida de outros, assistindo em lives, assistindo em programas, o que o Senhor está fazendo em outras vidas. Mas que essas pessoas também descubram hoje, a partir de agora, que elas também são alvo do sobrenatural do Senhor. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais nesta vida que está assistindo nessa hora desse programa. Por isso, Senhor, leva a tua igreja além, a tua igreja das nações, ó Deus, a tua igreja brasileira, a tua igreja americana e de todas as nações. Leva-nos além, ó Deus, nos teus propósitos, no sobrenatural do Senhor. Gera uma inconformidade para esse momento e que os nossos pés corram, Deus, em direção aos teus propósitos e aos pensamentos grandes e maravilhosos que tu tens para nós neste tempo, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Um grande abraço para todo mundo. Estou com muita saudade. Né, também. Para toda a igreja. Um abração, um beijão meu no coração de todo mundo. E obrigado por mais uma vez estar aqui. Né? Em breve, quando o Senhor chamar, você estará de novo, no nome de Jesus. Amém. É um prazer. É um prazer beijão para vocês. Conosco. Um beijo. Amém. Deus abençoe vocês também, o programa, as famílias de vocês, o ministério de vocês, em nome de Jesus. Beijão. Amém. Amém. Beijo.